Hoje se comemora a libertação da escravatura no Brasil. É chamado Dia da Consciência Negra. Bom, pulando a cerca. Pulando a cerca por quê? Por cima, pelo meio, por baixo, porque do outro lado a gente vê educação, saúde, não tem corrupção nem sacanagem. Pois é, o apresentador desse programa, Pulando a Cerca, sou eu, Daniel Souto Orleans, médico, o único apresentador do mundo, já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata do Brasil no mundo, e estou no ar. Bom, vamos chamar, para continuar esse debate, o professor simpaticíssimo, cultíssimo, educadíssimo, gostosíssimo, teusudíssimo, professor Antônio Serra. Serra, vem pular a cerca. Isso. Bom, calma que tá bom. Com você tá bom. Vamos convidar também o doutor Modesto da Silveira, advogado, talvez o mais importante advogado vivo do Brasil, para pular a cerca. Vem cá, Modesto. Pular. Se você Então, completar meu nome, também é Antônio. Antônio. Por isso, exijo na presença de um outro Antônio aqui. Então, olha só, vamos... A mão, dá a mão aqui, isso. Olha só, a equipe pediu para continuar essa conversa, não debata, nada, conversa com o doutor Modesto da Silveira, que advogado que salvou milhares de pessoas na época da ditadura, foi deputado federal, continua atuando. E o professor Serra é um professor ícone na Universidade Federal Fluminense em cultura, filosofia e cultura. Hoje é um dia da libertação dos escravos. Será que foi isso mesmo? Eu me pergunto. Eu vou fazer uma simples pergunta que a gente deveria ver respondido na forma que for possível pelo Modesto Serra. Hoje, exatamente, o Brasil está mudando o ciclo, um perfil, com a mudança do governo, apesar do impeachment. Onde tem crise, tem mudança. Vamos falar do começo, apogeu e final desse ciclo que começou depois da ditadura com o PT. Talvez esse ciclo que começa hoje vá determinar nessa jovem democracia que o país vive, uma coisa que parece que ficou marcada, a divisão entre direita e esquerda. Ficou marcada essa visão. Serra, qual é a tua visão sobre isso? Começo, apogeu, declínio e direita e esquerda, hoje no Brasil. Essa conformação. Bem, a despeito dos acontecimentos recentes, né, foram um clímax de um ambiente que a gente viveu de uma forma muito difícil, muito tensa, o que
sempre dificulta você fazer uma reflexão retrospectiva, etc. Eu, então, manifesto aqui algumas impressões desse processo. A primeira é que, na minha experiência pessoal, eu pensei outro dia a respeito do impacto que me causou, e a muita gente, quando houve aquelas manifestações em 2014. Isso ficou como uma espécie de uma situação meio enigmática. O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão assim e tal? E, particularmente, na universidade eu via muito isso. Muitos alunos, numa crítica muito grande, uma insatisfação muito grande. Eu, inclusive, conversava sobre isso. Depois eu fiquei pensando no seguinte. Eu acho que houve um certo momento em que o modelo de acerto político que foi representado efetivamente pelos mandatos do Lula foi um modelo de acerto que permitiu avançar uma série de medidas que eram aguardadas, eram ansiadas, etc. E justamente com isso, uma espécie de onda de bonança econômica, ou num outro momento, de nós comparativamente não estarmos vivendo de maneira tão intensa a crise que era vivida por outros países, tudo isso deu uma sensação para muitos de nós de que nós teríamos, como país, finalmente dobrado o cabo da Boa Esperança. Né? Quer dizer, um país que sempre se sentia assim incompleto, as coisas nunca acontecem, as coisas são sempre postergadas, dava a impressão de que nós tínhamos conseguido dar essa guinada, e não no sentido de que estávamos numa situação, enfim, nenhum Canadá, nada disso, mas que nós estávamos trilhando um caminho agora mais claro, nítido e tal. E isso produziu também uma espécie, eu acho, de acomodação. Criou um ambiente, digamos, é isso, a coisa está funcionando. A satisfação também do acesso ao consumo, né, como coisa esperada há muito tempo, tudo isso, digamos, criou esse ambiente que eu chamo de acomodação, não no sentido, digamos assim, de passividade, mas no sentido de não perceber que a dinâmica social ela é permanente. Quer dizer, nada se encerra, nada se completa. E exatamente porque você teve um contingente humano enorme que foi retirado de uma situação de calamidade, de pobreza, de estranhamento, essas pessoas vêm não apenas com o seu desafogo, o seu alívio do que conseguiram se livrar, mas vêm com novas expectativas, vêm com novas exigências. E essa dinâmica não se conseguiu propriamente engatar. Feito isso, para concluir essa minha abordagem, porque eu não quero me estender muito nesse momento, eu acho que houve, em função disso, um estreitamento muito grande digamos, da corrente política responsável por esse processo, estreitamento no sentido de uma manifestação que hoje é lastimável, de um monopólio do exercício desse poder político. Tanto que começou a haver uma faixa muito grande de setores e de correntes de esquerda que foram se afastando e que foram os primeiros a manifestar oposição ao PT. Então, isso é importante. E segundo, houve também, e o que eu vou falar aqui pode ser muito polêmico, houve também um outro fato grave, que foi uma inclinação crescente do PSDB à direita. Porque, lembremos, o PSDB surgiu como uma proposta de social-democracia. E, como tal, tinha uma faixa significativa, progressista, etc. Na medida em que esses dois começaram a se hostilizar de uma forma, vamos dizer, abissal, né? Não apenas nos embates normais da vida política, mas como determinantes, digamos, dualísticos do país,
foi aí que a direita encontrou caminho de começar a crescer. Então, hoje nós temos um problema sério, que é o ressurgimento ou vir à tona uma série de coisas que a gente já dava por resolvidas. Ou seja, problemas hoje que nós vamos ter a respeito da legitimidade de movimentos sociais. Quer dizer, esse novo ministro da Justiça é uma pessoa complicada, talvez, não sei ainda, vamos ver, mas, segundo, questões a respeito de moralidade, de costumes, que envolvem questões de gênero, questões, digamos, dos negros, questões de cidadania em geral, que nós vamos ter que ver ainda como é que isso vai parar. Porque é como se isso tivesse já equacionado, a sociedade brasileira já tivesse acordado, e a gente, de repente, vê coisas surpreendentes aparecendo. Então, isso é significativo que não se pode dar por resolvidas as coisas. As coisas têm que ser trabalhadas constantemente. Inclusive, para surpresa, e encerro aqui, para surpresa de muitos colegas que hoje são atuantes na universidade, manifestações de estudantes que causam assim, um desperto, assim, uma reação, pessoas que formam grupos a favor do Bolsonaro, etc. Tudo isso que causa assim, surpresa para a gente é indicativo de que o processo social ele tem que estar sempre sendo trabalhado. Nunca você pode dá-lo como resolvido, porque a cada dia estão nascendo pessoas novas que não têm os compromissos de experiência histórica que a gente tem, por exemplo. E nem que isso signifique que nós somos os mais sábios, também tem isso. Né? Isso é uma apreciação assim, inicial, ligeira sobre. Modesto. Eu vou me inspirar num trecho de uma frase dele. Ele falou, como nós todos conhecemos, nada se perde, nada se cria. Na natureza, nada se perde, nada se cria, mas tudo sempre se transforma, para melhor ou para pior. No que está acontecendo no Brasil, eu estou observando, aprendendo e analisando. Por exemplo, quando o atual presidente, primeiro dia de presidência, tomando posse, escolhe logo os seus ministros, já dá para avaliar a ideologia que ele arrasta consigo e o seu grupo. Não precisa ir longe. Um verdadeiro vice-presidente é o primeiro-ministro de hoje, quem ele escolheu? Um cidadão goiano, Meirelles, Henrique Meirelles, não é? Pois bem, quem foi ele? Desde o tempo de jovem, lá em Goiás, na área dele, ele é tido pelos seus contemporâneos como um homem da direita. Adotou uma filosofia seletiva dos ricos e não de ajuda aos pobres. Não é por outra razão que ele foi dirigente de alguns dos bancos internacionais mais fortes, mais ricos do mundo, todos eles plantados nos vários paraísos fiscais que roubam o mundo. São os receptadores dos ladrões do mundo. Ele é, na verdade, um vice-presidente que está escolhendo a sua turma. Por aí você analisa também quem o escolheu. E os demais, quando você vê, você mesmo mencionou alguns deles, que mostram que são pessoas da direita. Pode haver alguma tolerância de centro, mas é um governo de direita. Se ele é de direita, não é do povo, ele é do capital. Eu não sei o que vai acontecer, se a Dilma vai ser afastada em definitivo ou não. Ele vai ter 180 dias em que, naturalmente, vai tentar se apresentar de bonzinho, de brasileiro e até, quem sabe, de humanista. Mas a gente que acompanha um pouco a vida dele, verifica por essas escolhas, até mesmo, digamos, um Sarney Filho, né? Sarney Filho também ministro. E o Sarney Filho vem do pai Sarney, cuja história está inteiramente ligada ao golpe à direita e, portanto, à CIA por trás. O pai dele, naturalmente, ele tem uma certa herança, a gente viu pela filha, que está com problemas. O pai sempre foi o homem forte da ditadura, sempre dirigiu
o legislativo da ditadura. Quando veio a mudança, ele habilmente, a ditadura habilmente o jogou como vice, numa filosofia bem conhecida. Quando o vice é de nossa confiança, o presidente ou cai, ou se destabiliza e cai, ou então morre. E realmente no mundo, aqueles presidentes que realmente eram pelo povo, ou foram afastados ou morreram. Só nos Estados Unidos já morreram 4, talvez 6. Poderia até enumerá-los. E assim tem sido. O Brasil está preparado e salvando agora a imagem da CIA com uma habilidade nova em que ela não está aparecendo. Mas eu, pessoalmente, estou convencido de que ela está dando a filosofia por trás daqueles que a obedecem de longa data. Eu estou muito temeroso, lamento. Deviam primeiro fazer um processo e quem for ladrão, vá para a cadeia. A Dilma afirmou, eu não sei, não fizeram um processo, nem provaram que ela violou esse ponto. É um afastamento meio estranho. Por quê? Porque a sequência das decisões internacionais estão visíveis. É preciso a gente analisar com cautela, com calma, e eu estou com esperança, mas não tenho certeza de que vai dar certo. Espero que não provem, acho até que não vão provar nada contra a Dilma, quanto à corrupção, pode ter havido aquilo que os outros presidentes fizeram, as tais pedaladas, que sempre foram não só toleradas, mas estimuladas quando há interesse da direita. Quando ela fez alguma pedalada, isto é, algumas habilidades que podem tangenciar a lei, mas não violavam a lei, tanto que o Congresso nunca se manifestou contra todos aqueles que pedalaram no passado, desde que estivesse com eles. Então, isso é que nós temos que analisar tranquilamente e ver, para não fazermos injustiça. E quem for ladrão, bandido, tem que ir para a cadeia. Quem for honesto, deve estar no governo. Vamos voltar ao que o Serra colega Antônio Serra falou, que a própria esquerda começou a mudar em relação ao governo. Começou a sair e deu margem a oposição começar a tomar força. Aí eu perguntei no começo se esse ciclo faz uma conotação agora mais clara entre direita e esquerda. Serra, você acha que ficou mais caro essa conotação depois ou agora, nessa crise? A gente está falando em direita. Olha, pouco vi na mídia, o jornal, a televisão, falar em direita. Agora se fala muito em direita. Então apareceu a direita. Se apareceu a direita, onde está a esquerda? Qual a tua visão, Serra? Bem, essa divisão de direita e esquerda aqui no Brasil, ela durante muito tempo teve bastante ligada à conjuntura internacional, principalmente a polarização, né, entre leste e oeste. Então, tinha muito essa marca. Na medida em que essa polarização se, desestruturou, deixou de existir, né, essas, digamos, demarcações de direita e esquerda, elas ficaram ambíguas durante muito tempo. Mais do que isso, veja bem, o que eu acho importante, voltando a um aspecto que eu falei, que o fato concreto desse período que nós consideramos, nesse século, como um período que houve avanços sociais significativos, ou que anunciaram maneiras de possibilidade desse avanço, porque, veja bem, durante muito tempo nesse país se considerava que a possibilidade das pessoas mais pobres, das pessoas marginalizadas,
terem acesso, melhorarem, era uma possibilidade remota. Isso ficava, digamos, absolutamente condicionado a uma grande revolução social, né? Uma coisa também muito quimérica e tal, ou então a um processo longuíssimo, um processo de um... Eu me lembro da época em que, no período da ditadura, o ministro Delfim, ele pregava essa ideia: é preciso primeiro crescer o bolo e depois distribuí-lo. Então, o Brasil estava meio, digamos assim, encalacrado numa fórmula que não havia chance imediata ou próxima de ampliar, enfim, a participação nos benefícios da produção e da riqueza do país. Então, quando houve esse movimento, neste século, significativo no âmbito da eleição do Lula, veja, isso foi feito em cima de uma costura política de classes. Foi isso. O Lula, eu acho que ele apresentou um projeto que era dizer o seguinte: os pobres vão melhorar e os ricos também vão. Foi, falando de uma forma grosseira, isso. Veja que essa conjunção ela foi politicamente muito bem organizada. De um lado, o Lula apresentou a carta aos brasileiros, ou seja, eu vou acatar e respeitar a estratégia financeira e fiscal dos tucanos, do governo Fernando Henrique, e o governo Fernando Henrique endossou a eleição do Lula. Para mim, muito claramente, Fernando Henrique apoiou a eleição do Lula. Ele não aceitou, não apoiou o Serra, né? E quando houve a eleição, ele abriu caminho e disse: é isso. Porque para ele era, inclusive, até do ponto de vista da biografia dele, uma coisa meritória, né? Ele está entregando o governo democraticamente por um operário com o qual ele tinha mais ou menos convivido na época de oposição. Eu acho que aí havia uma sinalização de uma ideia de alternância, de uma alternância. Muito bem. No entanto, isso tomou outro rumo, de coisas que eu acabei também de falar. Então, veja, essa possibilidade, digamos, de melhorias, que podem ser discutidas, né? Nunca são coisas assim, enfim, irreversíveis, nem são coisas completas, enfim, são coisas muito complexas, mas, enfim, essas possibilidades, elas, na condição do Brasil, pensadas e realizadas num processo de acertos que permitam, enfim, criar uma base de poder que autorize esses processos. Então, a partir de um certo momento, eu me lembro bem, quando, por exemplo, comerciantes, empresários do setor de serviços, pessoal de indústria mesmo, começou a perceber que esses avanços sociais colocavam no circuito novos consumidores, novos agentes econômicos, que começava a aparecer nas lojas e serviços uma garotada mais qualificada, que já tinha o seu ensino básico ou o ensino médio, estava fazendo uma faculdade. Tudo isso começava a dar um outro horizonte. É claro que isso fortalecia essa ideia de que faz o seu serviço aí e a gente também faz aqui e todo mundo se dá bem. Enquanto houve essa engenharia, as coisas foram andando. Essa engenharia tinha lá os seus segredos, não só políticos, como financeiros. Enfim, isso aí exigiria uma outra análise. Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, no Brasil, e aceitando, veja bem, os marcos do processo constitucional, democrático, eleitoral, etc., etc., qual é o horizonte de fazer as coisas? Tem que se trabalhar nisso, porque não adianta se pensar que devia ser diferente, né? Que tinha que ser diferente, que o certo... Não, as coisas não são exatamente assim. Tem que se trabalhar como é. E você ter a consciência histórica do papel que você está representando. Porque esse papel histórico, você tem que, ao mesmo tempo, fazer aquilo que é a sua tarefa de promover a melhoria, não só geral da sociedade, mas dos setores que mais precisam,
como você tem que fazer o papel de proteger este papel, de garantir esse papel. Então, isso é uma ginástica histórica complicada. Nenhuma sociedade funciona porque um grupo está certo e pronto. Não existe isso no mundo. Eu estou certo, logo as coisas vão funcionar. Não, não é exatamente assim. Quando isso não ocorre, e principalmente quando começou a aparecer a ideia de que não haveria mais revezamento de poder, que haveria um monopólio de poder, as forças começaram a se rebelar. E rebelar da forma mais selvagem, o vale tudo. E que nós chegamos a essa situação. Então, a responsabilidade política, histórica, ela é muito grande, exige uma maturidade muito grande, que eu não estou cobrando dos outros, eu estou falando de mim, porque eu sou eleitor, eu vivi tudo isso, para mim tudo isso causa comoção, eu não estava pensando nisso, tinha lucidez, isso é bobagem, seria uma pretensão. Né? A gente tem que ir vendo no andamento das coisas. Então, é o que eu falei, né? Crise é mudança. Sim, e a oportunidade também. Exatamente. Talvez essa mudança seja a oportunidade de viver claramente essa situação de ser oposição, de situação. Afinal de contas, o Congresso é para debater o quê? O desenvolvimento do Estado, do país. Quando há esse racha que é normal e transforma numa briga selvagem, aí é a barbárie. A política some, a economia resolve e a força está em cima. Isso é uma coisa... Então, parece que ficou mais claro o que é direita e o que é esquerda. E o seu papel. Eu acho que ser só que a pessoa é de direita não é bandido. Nem o cara de esquerda é um santo. Agora, Daniel, eu acho que tem também um ingrediente que é o seguinte, que não propriamente independente de direita ou esquerda. Isso, mas há um outro ingrediente que é e que leva à discussão da reforma política, que é o fato de que aqueles que aos poucos vão ocupando a condição de estamento de poder, não só nos partidos como nas instituições da República, vão também se tornando, pela dinâmica desse sistema, pessoas descoladas desses compromissos. E aí, independente de ser direita ou esquerda. Né? De tal maneira que esse sistema vai produzindo uma razão de ser em si mesmo. Quer dizer, de tal forma que a pessoa entra na atividade política, por exemplo, para se candidatar, desde vereador até outros cargos, com uma ideia assim, eu vou estar realizando a minha vida, eu vou estar fazendo o meu negócio, seja de uma forma mais honesta, menos honesta, e isso perde uma referência do sentido mais geral da vida política. Aquilo que o Modesto falou outra vez, por exemplo, quando você tem um sistema político em que você deposita o voto num candidato, esse candidato não é eleito, e, no entanto, o seu voto vai engrossar a eleição de um outro candidato que você ou não conhece ou que você discorda. Então, há alguma coisa errada nisso que vai desfigurando o sistema representativo. Errado no sistema até eleitoral, exatamente, concretamente. Exatamente. É isso aí. Aliás, você está me inspirando em vários pontos. É pena que o programa é mais curto do que o conveniente. Mas, se não me engano, não ficou muito claro um ponto que o ouvinte deve pensar e nos questionar até. Estamos falando de direita e esquerda, né? Tem o lado simbólico, o lado histórico, mas o lado significativo. O que é mesmo direita? A direita é o reacionário individualista que luta só para si ou para o seu grupo manipulador, ao ponto de esse mesmo ministro que mencionou aí, Delfim Neto, ser chamado por um deputado, Chico Pinto, eu creio que foi ele,
foi chamado de ministro, era embaixador 10%, que ele representava a ditadura em Paris, que é o centro de negócios, em geral, de toda a Europa e do primeiro mundo. Muito bem. E, é claro, esse homem e o seu grupo dominou o bolo. Eles sabiam o porquê da filosofia, fazer crescer o bolo para depois dividi-lo. Dividi-lo como? Qualquer grupo de direita, mas sobretudo a ditadura de direita, como é que veio a aumentar o bolo e dividiu como? Dividiu entre eles. O povo teve só o bolo tomado nas suas migalhas, como era a ditadura americanófila, né, do capital internacional, das grandes multinacionais, da CIA por trás e tudo mais, e os ricos brasileiros juntos. Então, criou aquela coisa que, ao invés de enriquecer, empobreceu. Quando a gente reconquistou uma democracia deformada, democracia do dinheiro, houve um alívio em alguns governos, como, por exemplo, depois da ditadura. Não digo com Sarney, mas, como, por exemplo, com Lula, houve uma melhora. Alguns programas que funcionaram e que continuam funcionando de forma precária, porque a direita é contra, porque não interessa a ela Minha Casa Minha Vida, não interessa a ela se ajuda para comprar comida e não morrer de fome. Desde que houve esses programas, você percebe uma melhoria social realmente grande. Cada ano que passa, há uma melhoria social. É claro, o Brasil, um dos países mais ricos do mundo, se não o mais rico proporcionalmente, não é um miserável, não é um terceiro mundo, mas não chega a ser primeiro. Ele é um segundo mundo, um segundo e meio. Tanto que, da produção de toda a humanidade, os 7 bilhões ou 3,5 que trabalham, produzem uma riqueza que supera 70 trilhões de dólares, que, dividido pela população mundial, que é de 7 bilhões de habitantes, um pouquinho mais, dá em torno de 11 mil dólares per capita por ano, e que é exatamente a média brasileira. A média brasileira, num mundo mais igualitário, seria mais ou menos a média mundial, em que ninguém precisa morrer de fome, nem ter dificuldade de estudo, nem nada. E, no entanto, está ocorrendo até aqui, onde a gente tem uma média que é mais ou menos a média da produção mundial, 70 trilhões, o Brasil está em torno de 2, população de 200 milhões, diante de uma população de 7 bilhões. Então, o Brasil está no meio. De qualquer maneira, pelo trabalho, pela luta e pela riqueza natural, poderia estar muito melhor. Olha, esse é um assunto que a gente precisa de longo debate, né, Xará? Modesto, deixa eu comentar dois aspectos aí. Um que, quando você faz, eu acho uma forma de definir contemporânea boa essa questão de direita e esquerda, e você situa, enfim, numa posição ou de um exclusivismo meu, de me dar bem e tal, ou de estar pensando nos outros. Eu não, da direita. Não, sim, eu estou dizendo. Não, claro, eu sei. Estou dizendo no sentido mesmo. É a postura, digamos, humana, que é a seguinte: é aquela tribo humana que está tendo que se deslocar. Então, existem duas possibilidades, né? Ou você vai se deslocar, a tribo, e aqueles que são mancos, são doentes e tal, são abandonados, deixa para lá, ou você diz, olha, temos que criar um meio de transportar também estes, junto com a gente. É essa a grande distinção. Aí, nesse sentido, o que eu quero comentar é o seguinte: veja que, admitindo essa definição de direita e esquerda, nós percebemos que um dos problemas que a gente vive hoje decorre exatamente de muitos daqueles que são formalmente de esquerda adotaram esta postura. Veja bem, isso repercutiu, porque, Modesto, veja bem, nós conseguimos, num certo momento, veja, nas eleições,
o Lula, por exemplo, ele vinha obtendo aquela marca 20%, chegando a 30%, mas, enfim, nada que garantiria uma vitória. É isso? Muito bem, somente no segundo turno. O que houve? Houve uma ampliação do eleitorado. Essa ampliação do eleitorado, que se reproduziu nas eleições subsequentes, inclusive até na última, de certa maneira, ela não foi feita graças à incorporação de pessoas que tiveram uma súbita conversão à esquerda. Não foi isso. Foram pessoas que apostaram, que deram uma caução, aguardando certas coisas, ou por insatisfação com o que havia, ou pelas promessas que foram apresentadas e nas eleições subsequentes, pelas coisas que efetivamente foram conquistadas. Então, dentro desse panorama, o avanço das coisas tem que levar em conta este público. Quando você vê uma parcela desse público sair já numa outra posição de repúdio, de reclamação, de crise, tem que se pensar nisso, tem que se levar isso em consideração. Caso contrário, né, nós estaremos sempre, digamos assim, como naquele jogo, sai a carta, volte ao ponto de partida, e você começa tudo de novo. Por quê? Porque no Brasil, eu acho que antes do PT no governo, já havia uma certa consciência na própria elite de que era preciso, até porque as pressões internacionais, a competitividade internacional exigiam isso, certas melhorias. O Brasil vinha já apresentando, a gente pegando as estatísticas da ONU, por exemplo, uma série de melhorias significativas, que se aceleraram significativamente já com outro sentido nesses governos que nós estamos falando. No entanto, a perspectiva da elite é sempre a seguinte: sim, esta que mais recentemente se adotou no Brasil no final do século XX. Sim, podemos dar melhorias para o povão desde que não se alterem centésimo os privilégios consolidados nossos. Essa é uma engenharia complexa. Eu acho que houve uma coalizão de ir um pouco adiante disso, até porque também nos setores de elite empresarial existem enclausuramentos de privilégios enormes que incomodam os outros setores. Aqueles que estão chegando no mercado com as suas empresas e tal, se sentem coagidos por aqueles que dominam, porque dominam a máquina pública, inclusive, dominam os financiamentos, dominam os empréstimos. Tudo isso é também uma luta de classes interna nesse setor. Então, é um panorama muito complexo que a gente não pode cair numa redução assim, é isso e isso, porque senão a gente perde o sentido político e estratégico das coisas. Entendeu? Então, isso, veja bem, eu sou de uma geração em que essas coisas mais ou menos ficaram demarcadas assim, você também, porque a gente vivia isso. Quando, num certo momento do auge, por exemplo, da ditadura, a nossa perspectiva era dualista do mundo, né? Tanto que acabou formando uma grande frente das diretas, do MDB, depois PMDB e tal. Quando você vive hoje, e isso agora é uma tarefa de novas gerações, tem que perceber essas sutilezas todas, não para ficar simplesmente discutindo como eu estou fazendo aqui, isso importa na vida prática, na ação mesmo. Olha, entendeu? Você vê esse individualismo evidente até dentro dos partidos. Você sabe que ideologias reais em termos de sociedade, economia, etc., você tem poucas. Direita, centro, esquerda são as bases. E as subdivisões que dão brigas e lutas internas, né? Você tem ultradireita, menos ultra, média direita e tal, e aí vai dentro disso. Por isso é que nós temos em torno de 40 partidos sem nenhuma ideologia muito nítida, todas elas misturadas. São máquinas grupos, de captação de vantagens. De interesse, captação de vantagens. É claro que a direita é mais conhecida e tem talvez até um pouco mais de unidade, porque todas elas querem o bolo todo para si. E os outros que morram de fome. Não interessa. Aí que vem a crise. E aí vem quando uma parte que é o todo. Isso, que é o todo. E não, exatamente. E aí você tem a necessidade de novos 13 de maio da economia e não mais da cor do cidadão. Eu
eu sou o eleitor, espectador dessa conversa. Então, eu entendi o seguinte, esse período de bonança que o Serra falou, era um jogo de bombordo e estibordo, com o navio, não pode ter lá nem cá. E esse governo que estava atuando deixou ao largo algumas reformas importantes, reforma política, agrária, mídia, deixou ao largo e seguiu o caminho. É um acordo, tem que ser bom para cá e bom para lá. Eu ganho, você não perde, mais ou menos isso. E viveu esse clima. Isso talvez esse processo que o Serra falou fosse a maturidade para seguir o caminho. O caminho não é aquilo que eu quero que seja, é o real. E nesse caminho as coisas foram paradoxal. E chegou a esse impasse. E hoje a gente vive esse impasse. O impasse da utopia, o impasse da barbárie, o real. Tanto uma visão de barbárie ou utopia são fora do real. Eu acho isso. Eu diria o seguinte, talvez seja o 13 de maio, a libertação desse país, se nós, coletivamente, tivermos maturidade para pular cerca. As cercas. É a cerca. Então, nesse caso, o que você quer é converter a utopia, isto é, lugar nenhum, em utopia, uma coisa que exista, um local que existe. E, para isso, todos falam em uma utopia utópica, né? Uma utopia utópica. E, na verdade, eu acho que a luta é pela utopia do bem. Vamos achar um país, um lugar, um mundo em que é possível avançar o bem. E, para isso, está evidente. Quanto mais as pessoas forem igualitaristas, humanistas, cristãos de qualquer religião que lute pelo bem, deve estar lutando pela utopia, por algo bom para todo cidadão, porque todos nós sabemos que você é igual a mim, que você tem o mesmo direito e o dever que eu, né? Nesse mundo, a reciprocidade de direitos e deveres está evidente. Por que, então, alguns cidadãos podem acumular a cada ano, poucos cidadãos no mundo acumulam a cada ano de 10 a 15 bilhões de dólares, enquanto os outros países acumulam milhões de famintos e milhares de mortes a cada dia. Olha só, o nosso tempo, 45 minutos parece 5 segundos aqui. Num dentista, 15 minutos é 6 horas. Num motel, 1 hora é nada. E 45 minutos com a gente não dá para começar. Bom, vamos terminar esse programa. Vamos deixar para mais tempo a nossa reflexão com o professor Serra, com o Moisés. Daqui a 2 meses, já passou o tempo, a gente pode voltar ao assunto. Né? Esse assunto tão recente, esse ciclo que a gente está vivendo. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. E outra vez, este mês e sempre.